Em Petrópolis, na região serrana, o MPRJ e o MPF ajuizaram ação civil pública pedindo a suspensão de todas as atividades que gerassem aglomeração de pessoas, até a ampla realização de testagem do coronavírus na população. O Ministério Público começou a atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde antes da decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos uma primeira reunião ainda em fevereiro para fazer um levantamento de como estavam as unidades de saúde, como estava o estoque dos EPIs para os profissionais de saúde, para fomentar junto à Secretaria de Saúde que eles já começassem a montar um plano de contingência, um plano que definisse o fluxo dos pacientes na cidade. Posteriormente, com a decretação da pandemia, nós intensificamos essa atuação. Aqui em Petrópolis a gente tem uma parceria muito sólida na área de tutela da saúde com o Ministério Público Federal. Então, junto com o Ministério Público Federal, nós vimos fazendo, desde o início da pandemia, contatos muito frequentes com o município, com a Secretaria Municipal de Saúde e o gabinete do prefeito, através de contatos diários pelo WhatsApp e reuniões semanais também, através de aplicativos de videoconferência. Então, a gente acompanha essas medidas desde o começo e propõe medidas também, né? Eu acredito que o Ministério Público, nessa área de políticas públicas, em especial na área de saúde, tem uma função muito propositiva. Acho que a gente deve construir, a partir das normas do SUS, a partir de todas as orientações dos organismos, inclusive das próprias orientações do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Eu acho que essa política de saúde é uma política que deve ser construída em conjunto. Então, a gente evita ao máximo a propositura de ações na justiça e a gente busca esse caminho estruturante da política, estruturante dos serviços, através de um diálogo frequente com os gestores de saúde. Então, na pandemia não foi diferente, a gente intensificou essa atuação, na verdade, e acompanhou tudo o que foi feito desde o começo. Em um determinado momento, todo mundo sabe que as medidas de flexibilização, elas acabaram se tornando meio que uma imposição por questões econômicas, por questões sociais. Não é o objetivo aqui a gente discutir isso, mas nós entendemos que deveríamos não coibir no primeiro momento, mas sim acompanhar os indicadores, acompanhar a fiscalização, acompanhar as medidas de flexibilização. E assim foi feito, né? Nós conseguimos construir, junto ao município, um plano razoavelmente adequado, dentro do que a gente consegue, né? Porque a gente está numa situação de emergência em saúde em que tudo é muito incerto ainda, são poucas certezas científicas, então a gente vai tentando absorver as orientações que vêm dos cientistas e das organizações e aplicar aqui na nossa realidade. Então, nós concordamos com as medidas de flexibilização do comércio no primeiro momento e continuamos acompanhando os índices. Né? Essas medidas de flexibilização, elas foram autorizadas no primeiro momento porque havia, e como há de fato aqui, uma baixa ocupação dos leitos de UTI. Esse é um dos parâmetros utilizados para a flexibilização das medidas de distanciamento social. Então, a gente tem aí flutuado entre 20% e 30% de ocupação de leitos de UTI, o que é uma margem bastante confortável para a gente caminhar com a flexibilização. Porém, a taxa de ocupação de leitos de UTI ela não pode ser o único parâmetro que baseie as medidas de flexibilização do distanciamento social. Isso é reconhecido pela comunidade científica e acadêmica de um modo geral. Existem outras taxas epidemiológicas que pautam, que autorizam ou não o avanço dessas medidas, porque elas nos permitem ter uma visão de como está se comportando o vírus e a doença no nosso território.
O que o Ministério Público entendeu recentemente é que as nossas taxas de letalidade, as nossas taxas de incidência, a própria taxa de contágio, elas estavam possivelmente sendo, não apresentando o cenário real da cidade por conta de uma baixa testagem da população. Então, todas essas taxas, de um modo geral, elas são calculadas com base no número de contágios, de pessoas contaminadas, e eu só consigo ter uma visão mais fidedigna do número de pessoas contaminadas no meu território se eu fizer uma testagem minimamente adequada. E a nossa testagem aqui, ela está na faixa de 1 a 2% da população, se não me falha a memória nesse momento, e aí nós entendemos que avançar com as medidas de flexibilização, sem aumentar essa testagem e sem chegar a taxas mais fidedignas, seria muito arriscado nesse momento. Então, o Ministério Público vem propondo à Secretaria Municipal de Saúde e ao município, né, que amplie a sua capacidade de testagem, mas de forma organizada e planejada. Em especial, a gente tem cobrado muito uma testagem das pessoas sintomáticas e dos seus contactantes, ou seja, de todas as pessoas que a gente conseguir identificar que tiveram contato com aquela pessoa sintomática, né? Esse rastreio de possíveis contaminados nos territórios, indo até as pessoas, tem sido apontado pela comunidade científica, pelos estudiosos de saúde, como sendo uma das principais estratégias de controle dessa pandemia. Então, é preciso ir até onde as pessoas estão, é preciso ir até as comunidades, ir até os bairros e identificar as pessoas que tenham sintomas e as pessoas com quem os sintomáticos tiveram contato. A partir disso, a gente consegue fazer um distanciamento social qualificado, né? Ou seja, realmente isolar quem precisa ser isolado, pôr em quarentena quem precisa estar em quarentena e aí ter mais tranquilidade para flexibilizar as medidas de distanciamento social. Ainda não conseguimos chegar nesse estágio aqui em Petrópolis e, por isso, o Ministério Público decidiu, na semana passada, entrar com uma ação civil pública na Justiça Federal, pedindo que o município apresente protocolos e estratégias de testagem em massa da população. Foi feito um pedido também para que a União, né, para que o governo federal encaminhe testes para o município em quantidade suficiente para permitir esse levantamento. E foi pedido que até que se teste ao menos 10% da população, não seja flexibilizada mais nenhuma, não seja autorizado o funcionamento de mais nenhuma autoridade, de nenhuma atividade, e em especial, naquele momento, as atividades religiosas, porque houve uma autorização para que elas voltassem a funcionar a partir do último domingo. Então, motivados por essa iminência de abertura, de retomada das atividades religiosas, nós decidimos ingressar com essa ação, buscando, além da testagem, uma determinação de que o município não autorize o retorno dessas atividades e de outras que causem aglomerações ou que, por suas características, tenham maior risco sanitário, apresentem maior risco sanitário, como, por exemplo, as academias de ginástica, de musculação. Nós ainda não tivemos uma decisão judicial, estamos aguardando, mas esses pedidos foram pautados no princípio da precaução, né? Como nós estamos diante de uma ameaça que ainda não foi totalmente identificada e para a qual não se tem remédio, não se tem vacina, não se tem nem mesmo certeza de como é o comportamento do vírus, né? Não se tem 100% de certeza de como é a transmissão, de quanto tempo o vírus dura e etc. Nós entendemos que seria temerário aumentar o número de atividades, sobretudo essas atividades que causam maior contato entre as pessoas, sem que a gente tenha um panorama mais certo de como está a transmissão do vírus no nosso território.
No município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, o MPRJ obteve na Justiça pedido de exoneração do secretário municipal de Saúde por possíveis irregularidades. Desde o início da pandemia, o Ministério Público tem um procedimento administrativo específico para acompanhar esse controle da pandemia na cidade. Nesse procedimento foram expedidas diversas recomendações para que o município atente para as normativas legais, estudos científicos reconhecidos, que denotaram desde o início a necessidade de imposição de um distanciamento social no referido município, que o município fez desde o início da pandemia, tendo iniciado uma flexibilização desse distanciamento depois do decreto estadual em meados de junho, que permitiu essa flexibilização. E desde então o Ministério Público vem acompanhando os resultados dessa flexibilização, vendo se há aumento expressivo da curva de contaminação, se os leitos hospitalares, tanto de CTI quanto os leitos clínicos do município, estão suportando possível aumento de curva de contaminação. Até o momento, até a última informação que o Ministério Público recebeu do referido município, os leitos de CTI estavam com ocupação inferior a 30% e os leitos clínicos estavam com ocupação inferior a 50%. Ou seja, até o momento, a capacidade hospitalar do referido município tem dado conta das internações necessárias em relação ao Covid-19, mas tal fato está sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público para ver se há necessidade de retroceder nessa flexibilização, caso haja um aumento da curva de contaminação desproporcional à capacidade de atendimento à saúde pública. Recentemente saiu na mídia televisiva notícias de fraude acerca de contratações na área de saúde do município de Guapimirim, bem como a irregularidade consistente na permanência do ex-secretário de Saúde, Roberto Petro, no referido cargo. São dois eixos de atuação distintos do Ministério Público. Com relação à necessidade de exoneração do ex-secretário de Saúde, Roberto Petro, já havia uma investigação em curso com recomendação expedida para essa exoneração, já que em razão de condenação anterior por ato de improbidade administrativa já não mais passível de recurso, sendo que nessa condenação foi determinada a suspensão dos direitos políticos do referido secretário, ele não pode mais exercer nenhum cargo público enquanto durar essa suspensão. Ainda mais um cargo público de grande influência política no município, responsável pela ordenação de despesas de alto valor, como é o cargo de secretário de saúde. Bem, nesse sentido, essa recomendação havia sido descumprida pelo município de Guapimirim e reiterada pelo Ministério Público em final de junho, para que finalmente procedesse com a exoneração do referido secretário, o que aconteceu na última sexta-feira, dia 3 de julho, quando a exoneração do secretário de Saúde, Roberto Petro, saiu no Diário Oficial do referido município. Já com relação às notícias de fraude em contratos de aquisição de máscaras, camas hospitalares, ventiladores pulmonares, é um outro braço de investigação pelo Ministério Público. E ainda na Baixada Fluminense, o MPRJ e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro obtiveram decisão da Justiça que obriga o município de Belford Roxo a providenciar alimentação para os alunos que tiveram as aulas suspensas em razão da pandemia da Covid-19. Em razão da suspensão das aulas determinada inicialmente pelo governo do estado e posteriormente pelo município de Belford Roxo, como medida de combate à pandemia do coronavírus, vislumbrou o Ministério Público a necessidade de instaurar um processo administrativo para acompanhar 3 aspectos da política pública de educação no município durante esse período. Nesse processo administrativo, nesse procedimento administrativo, melhor dizendo, foram investigados, analisados 3 eixos, quais sejam a questão da saúde dos alunos, a questão da alimentação e a questão do calendário. No que diz respeito à questão da alimentação propriamente dita, verificou-se durante esse procedimento administrativo que havia violações de direitos e, por conta disso, foi instaurado um inquérito civil e dentro desse inquérito civil foram expedidos ofícios requisitórios, expedida recomendação no sentido de que houvesse a oferta de alimentos aos alunos da rede, preservada as fontes da educação, uma vez que, em algum momento, quando retornadas às atividades presenciais, a alimentação escolar deveria ser prestada e realizadas reuniões.
Infelizmente, a recomendação expedida ela não foi respeitada pelo poder público e, em razão do não cumprimento das recomendações, das orientações expedidas pelo Ministério Público, foi proposta uma ação civil pública, excepcionalmente em parceria com a Defensoria Pública, uma vez que parceria semelhante foi feita com sucesso no município de São João de Meriti. Então, foi proposta essa ação civil pública em litisconsórcio ativo com a Defensoria Pública, perante o Juízo da Infância e Juventude de Belfor Roxo, e felizmente obtivemos a tutela de urgência deferida. Encontramos-se ainda em prazo de cumprimento dessa medida e no aguardo de que ela venha a ser cumprida e que não seja necessária a proposta de uma execução em face dos gestores. Então, esperamos que com a tutela de urgência, a alimentação dos alunos seja garantida pelos gestores municipais.